Olá, a Bíblia diz aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, algo, no mínimo, intrigante. Deus não deixa escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. A Bíblia está recheada de textos onde fala sobre o inferno. Mateus 5, 22 também acho que fala sobre isso. Depois a gente pode ler aqui. Enfim, existem vários textos falando sobre isso. Mateus 5, 22 também diz: mas eu lhe digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Existem vários textos que falam do inferno. A pergunta é, onde é esse lugar? Será que de fato o inferno existe? Porque em alguns programas aqui nós já falamos que não. Mas existem vários textos e as dúvidas sempre chegam. Você quer saber um pouco mais sobre isso? A partir de agora está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa. Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas que você pode perguntar e tirar suas dúvidas na hora, a sua resposta será baseada na palavra de Deus. E quem está aqui para responder e quem está na mira para responder baseando-se na palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado ao nosso telespectador e ouvinte por sempre acompanhar o programa e obrigado a você que está acompanhando pela primeira vez. Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas e nós estamos esperando as suas perguntas para que possamos estudar a Bíblia com você. Obrigado por seu carinho. Professor, você sabe, nós abrimos o programa falando sobre o inferno. O inferno é um assunto em que as pessoas têm muita dúvida. Nós temos muitas dúvidas, porque no texto bíblico existem vários momentos onde se fala do inferno. E eu sei que a gente já falou aqui várias vezes sobre essa teoria do tormento eterno, que realmente não existe, isso vai acontecer ainda, mas as pessoas ainda têm dúvidas, professor. Por exemplo, essa pergunta chegou aqui no programa passado e que nós estamos abrindo agora. Quem mandou foi o Jefferson Marques, ele é de Carapó, Mato Grosso do Sul, e ele diz o seguinte, professor: até hoje eu não consigo entender a respeito do inferno. Já ouvi vários testemunhos de pessoas que dizem ter ido lá, nesse lugar, em espírito e ver coisas terríveis. Por outro lado, já vi algumas vezes o professor Leandro Quadros dizer que não existe esse lugar do inferno. Mas como não existe, se o próprio Jesus falou a respeito disso, por exemplo, em Mateus 5, 22, Jesus diz que corremos o risco de sermos lançados lá. Por isso, por favor, eu gostaria que o professor Leandro explicasse mais uma vez isso. E esse é um assunto que realmente traz muitas dúvidas. Professor, eu não vou falar qual é a sua tese, mas qual é a verdade bíblica sobre esse assunto? Porque que em vários momentos tem até relato de Deus, relato de Jesus falando sobre o inferno. Eu abri o programa falando de 2 Pedro 2, 4, por exemplo, onde diz que Deus mandou os anjos para o inferno. Aqui o texto que foi citado pelo nosso irmão Jefferson é Mateus 5, 22, que fala que nós corremos o risco de sermos lançados no inferno. Afinal de contas, esse lugar existe agora. Como é que a gente consegue apresentar para o nosso telespectador que se existe esse lugar ou se ainda vai existir, se tem ou se não tem? Como é que é isso? Por favor, dê mais umas respostas profundas na Bíblia aí para a gente entender esse assunto, meu amigo. Vamos lá. Querido telespectador, a sua pergunta é muito importante e válida e eu tenho certeza que você vai conseguir obter luz sobre esse assunto com alguns dos textos bíblicos que eu vou apresentar para você agora. Tá?
Veja, realmente Jesus fala sobre o inferno ali em Mateus capítulo 5, como se disse, verso 22, também ali do versos 44 ao 47, ele fala que há um risco de a pessoa ir para o inferno. Agora devemos considerar duas coisas. Primeiro, a palavra inferno, ela é uma tradução exata do texto bíblico? E a segunda, em que momento Jesus diz que as pessoas irão para o castigo? Então nós temos que buscar respostas pelo menos para essas duas perguntas. Veja, a palavra inferno, ela não é uma palavra exata, diríamos assim, porque ela está carregada da crença popular de que existe um inferno a atormentar os ímpios por ocasião da morte deles. A palavra que Cristo usa ali em Marcos 5 é a palavra Guiena. Guiena se refere sim a um lago de fogo. Você até pode usar inferno entre aspas, mas nós evitamos usar um pouco esse termo por causa que popularmente ele é carregado, não é, desta crença de que hoje os ímpios estão sendo punidos no inferno. Entretanto, considerando o termo Guiena, que se refere a um lugar de castigo, nós vamos para o segundo ponto. Em que momento as pessoas serão jogadas neste Guiena, ou como preferem alguns, no inferno? Você tem que avaliar que realmente vai existir um lago de fogo para castigar os ímpios e depois destruí-los. Mas você tem que entender que Jesus não ensina em Marcos 5 a existência do inferno hoje, ou do Guiena. A existência é futura. Então, considerando isso, você vai perceber que as explicações apresentadas no Na Mira da Verdade não contradizem o fato de que há um risco de ir para o inferno. Porém, este risco é algo que vai se cumprir no futuro, caso a pessoa decida pela perdição. Por exemplo, tem alguns textos que mostram claramente o juízo no futuro. Por exemplo, esse de 2 Pedro 2,4, que o Tito leu. Aqui diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Veja, neste lugar chamado inferno, aqui, eles estão em abismos de trevas, ou seja, não pode ser um lago de fogo, porque não necessariamente tem trevas onde há fogo. E segundo ponto, diz que estão reservados para o juízo. Se eles estão reservados para o juízo é um evento futuro. Esta palavra inferno aqui, na verdade no original é a palavra tártaro. Tártaro, na concepção bíblica, não se refere a um lugar propriamente dito, mas a um estado, a uma condição espiritual. Então, quando o texto diz que esses anjos foram jogados no Tártaro, que é a palavra exata aqui no original, está dizendo que eles foram jogados num estado de trevas espirituais, porque eles se afastaram de Deus e por isso eles estão sendo reservados para o juízo. Se esses anjos estivessem sendo castigados no lago de fogo hoje, eles não estariam reservados para o juízo, eles já estariam enfrentando o juízo. Outro texto, Atos 17:31, lá diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar vivos e mortos, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, a execução desse juízo é algo futuro. E quando você vai para Apocalipse capítulo 20, você vê em que momento vai existir o Guiena, ou lago de fogo, contra o qual Cristo nos advertiu em Mateus 5. Então você tem que só localizar o lago de fogo no tempo certo. Tá? E Apocalipse 20 diz aqui, verso 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Verso 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta.
e serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Veja em que momento o diabo vai ser lançado no lago de fogo. A Bíblia não diz que o diabo está num lago de fogo hoje com os demônios. A Bíblia diz, quando se completarem os 1000 anos, o verso 7, Satanás será solto de sua prisão e sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E aí depois destes 1000 anos, depois do milênio, verso 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Você percebe? Você só precisa, querido irmão, localizar o Guiena ou lago de fogo no tempo certo. Se você localizá-lo no tempo certo, você vai concluir, não existe inferno hoje, porque o castigo está no futuro e também porque a morte é um estado de inconsciência até a segunda vinda de Cristo. E o Guiena ou inferno, como preferir, vai existir depois do milênio. Então, resumidamente, esta é a crença bíblica. Se você localizar o lago de fogo no tempo certo, você vai ver total harmonia entre o que nós estamos apresentando aqui com aquilo que o texto bíblico diz. E, considerando isso, eu posso garantir para você que, à luz do testemunho bíblico, essas experiências de pessoas que estiveram no inferno são experiências falsas. Satanás atuou na mente delas, obviamente, para enganá-las. E enganando-as, ele consegue prender elas e outras pessoas que assim acreditam no mesmo engano doutrinário. Ok? Então Satanás é muito esperto e nós precisamos refutar essa expertise, diríamos assim, de Satanás em enganar as pessoas, refutar com a Bíblia. Se qualquer experiência espiritual, religiosa, contradiz um claro ensinamento bíblico, essa experiência religiosa não vem de Deus, porque Deus não se contradiz. Muito bem, professor, mas só para a gente colocar uma lenhazinha nessa fogueira aí. Muitas pessoas têm dúvidas e começam a se perguntar, tá bom, mas aí o próprio texto diz de Coríntios, de 2 Pedro aí, que Deus mandou os anjos caídos para o inferno. Agora, onde é esse lugar? É a terra? Onde é que estão esses demônios que foram expulsos do céu, professor? Em que plano está esses espíritos do mal, juntamente com Satanás? Veja aqui em Apocalipse 12, versículo 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A Bíblia é clara em dizer que Satanás e seus anjos foram jogados para a terra. Quando 2 Pedro 2,4, repito, usa a palavra tártaro, está dizendo o seguinte, que eles foram jogados para a terra e se encontram numa condição espiritual de trevas por terem abandonado o estado original de pureza deles. Então, esses seres espirituais se encontram no planeta Terra, numa dimensão espiritual, que obviamente não podemos ver, mas se encontram aqui e suas influências malignas são facilmente perceptíveis. Um outro texto que eu vou repartir com o nosso telespectador e ouvinte é um texto que mostra claramente que, pelo fato de esses anjos maus estarem no Tártaro, ou seja, num lugar de trevas morais, que aqui é a própria terra, né? Eles estão numa condição espiritual de trevas, eles não estão sendo atormentados agora. Vamos ler aqui Mateus capítulo 8, 29. Quando Cristo se aproxima de um possesso com vários espíritos malignos, olha o que esses espíritos disseram. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja, o próprio diabo sabe que ele tem um tempo para ser atormentado. Então é claro no texto bíblico. Então nós precisamos, amigo telespectador e ouvinte, analisarmos com atenção o texto bíblico. Tira da sua mente, amigo ouvinte, a interpretação, a crença popular sobre o inferno. Tira da mente. Interprete o termo à luz do texto bíblico e aí você vai se desfazer dessa crença popular, vai entender o assunto da forma correta e não contraditória com o restante das verdades bíblicas apresentadas, né?
Muito bom, professor, muito bom. O programa apenas está começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 981510101. Você manda, a gente recebe aqui na hora. Você também pode usar as redes sociais, facebook.com/, Na Mira da Verdade. Você também pode mandar pelo nosso Instagram, @Na Mira da Verdade. Tem um videozinho lá no nosso feed, onde você pode mandar a sua pergunta para a gente. E também no nosso blog, novotempo.com/, Na Mira da Verdade. Essa aqui, ó, já separei uma perguntinha que chegou aqui pelo nosso SMS. Quem mandou foi o Aparecido e ele diz o seguinte: sou mórmon na cidade de São Paulo e gostaria de saber se no céu haverão 3 graus de glória como recompensa para os justos, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 40 a 42. Abraços, amo a TV Novo Tempo. Muito obrigado, meu irmão. Você que é mórmon aí, que acompanha a programação da Novo Tempo, você que acompanha o programa Na Mira da Verdade. E obrigado por você estar participando aqui, trazendo a sua dúvida, que também pode ajudar-nos muito em entender o texto bíblico. Eu vou ler aqui, professor, na versão Almeida, que é mais claro. Na minha versão aqui, na linguagem de hoje, não está falando de glória, está falando de brilho, quando ele fala ali do sol, da lua e das estrelas. Olha só o que diz o texto bíblico que ele cita aqui. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. Outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outras estrelas. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Essa questão aqui que ele quer saber é a seguinte: existem 3 tipos de glória no céu para aqueles que forem para lá, professor? Há uma crença mórmon realmente de que há 3 níveis de glória no céu, não é? Algumas pessoas vão para um nível, outras para o segundo, e o mórmon iria para o primeiro. Eu agradeço muito esse querido irmão mórmon, sincero, que está buscando entender mais da Bíblia. Obrigado por você gostar do nosso programa, meu irmão. Eu vou lhe ajudar a entender esse texto. Esse texto não fala, irmão, dos níveis celestiais. Ele tem só um propósito: falar que os ressuscitados terão um corpo. Paulo está aqui discutindo sobre a ressurreição dos mortos. Alguns coríntios estavam descrendo na ressurreição dos mortos. E aí, em todo o capítulo 15, Paulo faz uma defesa teológica, não é? Faz uma abordagem apologética para provar que vai haver ressurreição dos mortos. E ele apresenta vários argumentos. E eu vou ler aqui, a partir do verso 35, para você ver que não fala de níveis celestiais, mas de corpos. Ele faz uma diferença entre corpos celestes e corpos terrestres, para mostrar que nós, na ressurreição, receberemos um corpo espiritual transformado e imortal. Então eu vou ler o contexto para lhe ajudar a entender. Diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Veja, o tema aqui é ressurreição. Então quando irmãos mórmons, né, na sua denominação, usa esse texto, né, para falar de níveis celestiais, eles estão descontextualizando o texto, né? Então veja, o assunto é ressurreição. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensato, o que semeais não nasce se primeiro não morrer. Agora ele começa a defender a ressurreição, né? E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve. Dar e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra a das aves e a outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Veja, o assunto são corpos, não níveis celestiais, né? E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até
Entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Você percebe? O assunto é o seguinte: Paulo argumenta que assim como uma semente é colocada na terra e ressuscita com outro corpo, ou seja, agora com o corpo de uma planta, da mesma forma os mortos são colocados na terra, mas quando ressuscitarem, serão ressuscitados com outro corpo, o corpo glorioso, o corpo espiritual. E aí ele fala que há corpos celestes e corpos terrestres, ou seja, a lua tem, entre aspas, o seu corpo, o sol, as estrelas. Da mesma forma, os ursos ressuscitados terão o seu corpo glorificado. Então, querido irmão Mormon, este é o contexto. A Bíblia não ensina essa diferença de níveis celestiais. Você vê ali em 2 Coríntios 12, 1 a 4, Paulo falando que ele foi ao terceiro céu, né? Mas ali é um outro contexto. O terceiro céu é o paraíso, o primeiro céu é a atmosfera, o segundo céu é o céu estelar, não é? E o terceiro é o paraíso. Então esse é o contexto. Então essa crença, irmão, realmente que lhe ensinada, ela não é bíblica. Mas muito obrigado, meu irmão, pela tua participação e parabéns pela tua sinceridade, viu? Em buscar compreender o texto bíblico. Nós temos que agradecer muito a você que acompanha a nossa programação, você que é das mais diversas denominações religiosas. Hoje nós temos no mundo mais de milhares de religiões. E nós estamos aqui juntos para aprendermos nesse mundo, né? Aprendemos sobre a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para o ser humano. E aqui no programa Na Mira da Verdade tem esse objetivo. Juntos nós estudarmos o texto bíblico e entendemos o que realmente Deus deixou revelado para que nós pudéssemos viver bem aqui e um dia estar com Ele no céu. Obrigado você que acompanha o nosso programa, você, meu irmão, das mais diversas denominações religiosas, você até mesmo que talvez não tem nenhuma religião, mas quer conhecer mais sobre religião, sobre a Bíblia, você que talvez seja ateu e tem dúvidas de muitas coisas, quem sabe você está ouvindo a gente aí, não sai daí não, tenta ver aquilo que a gente está falando aqui, vê se você consegue ver algum fundamento no que a gente está apresentando na Bíblia, não desista, se você não acredita em Deus, não tem problema, isso é um direito seu, mas ouça também aquilo que a gente tem para falar. A gente acredita, a gente tem convicção de que nós não estamos aqui nesse mundo por acaso, mas é nesse livro que a gente começa a se fundamentar. Então, fica um pouquinho aqui com a gente, vamos aprender um pouco mais. Como, por exemplo, essa pergunta aqui, professor, que chegou do nosso irmão Marcelo, ele é adventista, ele mora em Garça, ele pergunta o seguinte: eu queria saber se hoje, em nossos dias, tem como viver sem pecar, assim como Jó. Porque Jó não pecava, mas ele era pecador. Então a minha pergunta é, tem como a gente viver hoje sem pecar? Jó realmente viveu sem pecar, professor? Não, isso não existe, né? Não tem nada na Bíblia que sugira que Jó não tinha pecado, né? Do contrário, Jó não teria morrido, né? O que diz Romanos 3:23? O salário do pecado é a morte, né? Então, Jó morreu porque era um pecador. Então, cuidado com essas afirmações aí, queridos irmãos, porque a Bíblia não ensina. Romanos 3:23 é claro, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos é todos mesmo, né? Outro detalhe, a Bíblia não ensina essa barbaridade de que é possível viver sem pecar antes da glorificação, né? O que a Bíblia ensina, sim, é que no processo de santificação, que leva a vida toda, nós vamos sendo transformados, mas essa transformação é a vida toda, né? Outro detalhe que devemos analisar, quando nós aceitamos o Evangelho, obviamente nós somos libertos do poder do pecado, né? Isso não há dúvida alguma. Romanos 6, verso 6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Agora, professor, desculpa, mas existem muitos movimentos afirmando aí que nós podemos viver sem pecado aqui na Terra, não é isso? Eu sei, mas eles estão totalmente viajando na maionese. Então, eu acho que é importante destacar isso. Porque o que o texto bíblico diz? Nós fomos, nós deixamos de, nós somos libertos do poder do pecado, né? Então, o que isso significa? Quando nós nos convertemos, nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais pecadeiros, né? Porque uma pessoa que aceita Jesus, ela não pode ser escrava do pecado, né? Agora, o fato de eu ser liberto da escravidão do pecado e não ser mais um pecadeiro, não indica que eu não peque mais. Por quê? Porque a natureza pecaminosa não foi tirada dentro de mim e porque a santificação não acabou. Tanto que Paulo diz em Romanos 7 o seguinte, Romanos capítulo 7, vou ler aqui a partir do versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Isso aqui está no presente. Então, alguns alegam isso, Paulo falou isso aqui antes da conversão. Tem nada a ver isso. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Aí verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, Paulo não era um pecadeiro, não era mais escravo do pecado, mas ainda era um pecador. Então, eu não acredito, nunca vi um relato bíblico de alguém que não tenha pecado, né? Ou de que a última geração de crentes vai ser mais santa que Enoque, por exemplo, que foi trasladado para o céu. Cuidado com esses ensinos, se afasta disso, se afasta dessa bobagem, porque senão você não vai entender a justificação pela fé, vai viver atormentado, culpado e a religião não vai ter um gosto agradável para você. Muito bem, professor, muito bem. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não. A gente volta já com coisa muito legal aqui para a gente aprender junto da Palavra de Deus. A gente já volta. Já estamos de volta ao vivo, é um prazer ter a sua companhia aqui com a gente. Você pode participar mandando as suas perguntas para tirar as suas dúvidas de diversas formas. Você pode mandar a sua pergunta para a gente através do nosso SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, manda para a gente. Ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, Twitter não, nós já estamos usando agora o Instagram, @namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Participe e mande a sua pergunta pra gente, como por exemplo essa aqui que entrou pelo nosso Instagram, quem mandou foi a Fernanda Grazi e a pergunta dela, professor Leandro Quadros, é a seguinte: olá, bom dia, ela aqui está mandando agora ao vivo pra gente, sobre Apocalipse, nós cristãos ou os futuros cristãos irão passar por tudo que está escrito ou a igreja terá sido arrebatada? Essa é uma grande dúvida que nós evangélicos também temos, professor. Os evangélicos têm muito essa questão da igreja ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, ainda vai ter seres humanos aqui que estarão sendo provados. Ou como é que fica aí? A questão dela é específica, né? Se nós passaremos por tudo que está escrito ali no Apocalipse. Veja, querida irmã, a Bíblia não ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, por exemplo. Agora, o que a Bíblia ensina é que nós, os filhos de Deus, seremos protegidos aqui na terra ao longo desse processo. Eu vou ler aqui para você, primeiramente, Apocalipse 7, versos 13 e 14. Aqui o apóstolo João tem uma visão, ele conversa com um ancião nesta visão e ele recebe uma informação importante.
E esta informação ela serve para também responder a sua pergunta. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Veja, claramente este ancião informa aqui para o apóstolo João que aquelas pessoas de vestiduras brancas diante do trono vieram da grande tribulação, ou seja, elas estiveram na terra ao longo desse período, né? Deus não arrebatou a igreja antes da tribulação. Agora, a igreja continuou na terra durante a tribulação, testemunhando firmemente com a sua conduta de que Deus atuava por meio deles e Deus os protegeu. Também diz ali Apocalipse 15:16, cairão 7 pragas, que são juízos finais de Deus sobre os ímpios. E a Bíblia nos mostra que Deus vai proteger a igreja. Mesmo a igreja estando aqui presente, a igreja não será afetada pelas pragas. E o texto que pode nos mostrar isso é o Salmo 91, verso 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, resumindo, irmã, a igreja não será arrebatada antes da tribulação. A igreja estará aqui, mas Deus protegerá a igreja. E quando todos os eventos se cumprirem, Jesus volta, salva os seus e destrói os ímpios. Muito bem, professor. Tem uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso Facebook. Eu já imprimi ela aqui. A questão, quem mandou essa pergunta foi a Adriana Oliveira. A Adriana, ela quer saber o seguinte. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo programa. Muito obrigado, minha irmã. Que Deus lhe abençoe ricamente. Tenho aprendido muito com vocês. Gostaria que explicassem Gênesis 3, versículo 15. Vamos ver o que está dizendo lá, Gênesis 3, versículo 15, para tentar explicar para ela. Verso 15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Essa é uma profecia que foi dada no céu ali, professor. E ela gostaria de entender o que está querendo dizer especificamente essa profecia, esse verso 15 de Gênesis 3. Aqui Adão e Eva estavam no jardim do Éden e eles haviam pecado, né? Eles haviam pecado e haviam já recebido, já estavam também ali a par das consequências, estavam ficando a par das consequências do pecado e uma delas, obviamente, seria a morte. Porém, aqui no versículo 15, Deus dá uma esperança. Deus fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui Deus está dizendo para a serpente que, de acordo com Apocalipse 12:9, é Satanás. Satanás fez uso da serpente para enganar Adão e Eva. Eva e depois, né, Adão. Diz que Deus colocaria uma inimizade entre a serpente e a mulher. Ou seja, uma inimizade entre Satanás e seus seguidores, Eva, seus descendentes, e a igreja também e seus seguidores. Aqui Deus está devolvendo parte do livre-arbítrio, porque quando o ser humano peca, o livre-arbítrio do ser humano já não é mais o mesmo. Antes do pecado, o ser humano poderia exercer o seu livre-arbítrio do jeito correto, mas depois o ser humano ficou com o livre-arbítrio limitado. Então aqui Deus devolve parte do livre-arbítrio, ele fala assim, olha, eu vou pôr uma inimizade entre você e Satanás. Então dizer que nós não temos nenhum livre-arbítrio é um erro. Assim como também é um erro dizer que nós podemos decidir sempre fazermos o bem, sendo que somos pecadores. Então temos que ter o equilíbrio, tá? E aí, Deus diz que colocaria uma inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ó, aqui está no singular. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o
calcanhar. Aqui é uma promessa de que a mulher teria um descendente que feriria a cabeça da serpente, porém a cabeça feriria o calcanhar desse descendente. Ao longo da história cristã, os teólogos têm visto esse texto, uma boa parte deles, como uma promessa messiânica, uma promessa do Messias, de Cristo, né? O descendente da mulher seria Cristo, que ao Satanás levá-lo a morrer na cruz sob tortura, seria o equivalente a Satanás ferir o calcanhar de Cristo, mas no final, Cristo esmagaria a serpente, a cabeça da serpente, por Cristo morrer e ressuscitar. E em Romanos 16:20 diz que Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Está indicando que realmente vai chegar o momento em que a destruição de Satanás será definitiva por causa do sacrifício de Cristo. Então aqui nós vemos a primeira promessa messiânica, o primeiro texto messiânico prometendo que Jesus viria pela primeira vez para acabar com o domínio de Satanás sobre a terra. Muito bem, professor. Eu queria aproveitar agora e oferecer o curso bíblico que nós sempre oferecemos aqui no programa. Verdades para o tempo do fim. Se você gosta de aprender sobre a Bíblia, se você gosta de saber mais sobre a Palavra de Deus, vou mostrar aqui para você, ó. Você pode pedir essa revista aqui que está nas minhas mãos. Verdades para o tempo do fim. É um curso bíblico de 16 lições que você vai saber tudo sobre a Palavra de Deus, sobre o momento que nós estamos vivendo agora, esse momento que é chamado, conhecido como tempo do fim, e você vai poder aprender verdades bíblicas relacionadas a esse tempo que nós estamos vivendo e o que a Bíblia tem para nos orientar, para vivermos nesse tempo e sermos vitoriosos ao lado de Cristo Jesus. Peça agora mesmo, esse é um curso bíblico gratuito, viu? Você não paga nada por isso, é o curso bíblico do programa Na Mira da Verdade, e a gente já apresenta isso há muito tempo, muitas e muitas pessoas já estudaram, aprenderam, e você também pode ter essa chance. Peça agora mesmo. Olha, para você pedir, você tem que entrar lá no nosso blog. Não é mandar uma mensagem dizendo que você quer o curso bíblico. Lá no nosso blog tem uma imagem dessa revista aqui. Você clica nela e você vai ser direcionado para fazer um cadastro. E aí você vai receber então na sua casa, tá bom? Entra lá, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e você vai ter a chance de pedir esse curso bíblico para você ter aí na sua casa. Bom, tem muitas perguntas que chegaram aqui. Agora há pouco mesmo, professor, você estava falando aí, falou sobre também as pragas do Apocalipse, superficialmente. Aí já chegou uma pergunta aqui no nosso Instagram. Quem mandou essa aqui foi o Hamilton Bezerra, e ele diz o seguinte: eu gostaria de saber, professor, se as 7 pragas são para a redenção, pois em Apocalipse 16:17 diz que mesmo com as pragas e tormentos, os homens não se arrependeram. A questão é a seguinte, professor, as 7 últimas pragas ainda terá chance de transformação de vidas? Impossível, amigo telespectador. Agora, só um pouquinho, professor, deixa eu só colocar uma coisinha. Eu acho que há uma confusão, às vezes, do leitor, porque o Apocalipse ele é fantástico, né? Mas um pouquinho antes, acho que lá no capítulo 10, fala das trombetas, que também são relacionadas com pragas, não é isso, professor? Só Sim. que ali é diferente. É diferente. Com relação às pragas das 7 últimas pragas, não é? Isso, as trombetas são juízos de Deus misturados com misericórdia. Que ainda existe possibilidade da pessoa se arrepender, né? Se arrepender, as pragas não. Então, por exemplo, o verso 1 do Apocalipse 16. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então aqui são taças da cólera de Deus, e tem um outro texto aqui, ó. Aqui, ó, Apocalipse 15:1, ó. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então aqui se consuma a cólera de Deus, não tem mais aqui volta. E você bem citou, amigo telespectador, que algumas pessoas, sob o efeito das pragas, não se arrependem, né? Então isso prova claramente que não há mais chance de arrependimento, elas já foram longe demais. Quando Cristo
conclui o seu ministério sumo sacerdotal e sai do santuário celestial para buscar os seus, né? Obviamente o Espírito Santo para de atuar no coração dos ímpios, porque eles já rejeitaram o suficiente. Então as pragas são a concretização do juízo. Então, quando cair a primeira praga, isso já é indício de que ninguém mais tem chance de salvação. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma perguntinha que chegou aqui pelo nosso SMS. Entenda bem, esse é um assunto que eu sei que é complexo, mas a sinceridade das pessoas e em querer saber, a gente tem que considerar. Olha só a pergunta. Bom dia, meu nome é Bianca. Ela está mandando aqui ao vivo agora para a gente, por isso que está nos felicitando como bom dia. Sou cristã da Igreja Batista. No mês passado, tive um parto prematuro e a minha bebê nasceu com 5 meses e faleceu. A minha pergunta, ela será salva? A Bíblia diz que todos fomos concebidos em pecado, Salmo 51:5. E essa mãe está angustiada, professor. O que a Bíblia pode dar o conforto para essa nossa telespectadora? Minha irmã, infelizmente, você não foi a primeira mulher e nem a última a passar por essa coisa tão terrível. Mas eu lhe garanto, minha irmã, que assim como Deus confortou outras mamães, Deus vai confortar você também. Você terá novas oportunidades de Deus para você ter mais filhos, ou um filho ou uma filha, isso é você e Deus que vão decidir. Então, continue-se, minha amiga, confortando-se com a certeza de que assim como Deus tem cuidado de outras mamães que passaram por isso, e papais também, Deus vai cuidar muito de você, tá? Distraia-se, procure, obviamente, você vai chorar a sua dor, isso é importante, mas procure também distrair-se para não focar só na dor. Faça uma caminhada, faça um passeio no shopping, qualquer coisa que possa distrair a sua mente, isso vai lhe fazer muito bem. Veja, eu vou ler aqui para você um texto que está em Mateus 19, mas lembre-se de uma coisa antes. Realmente o Salmo 51:4, que foi o texto que você mencionou, diz que nós nascemos em pecados, todos somos pecadores. Porém, independente disso, sejamos adultos ou crianças ou idosos ou adolescentes, todos podem se beneficiar com o sacrifício substitutivo de Cristo. Então, mesmo que o seu bebê não tenha dito um sim para Jesus, você, como uma filha de Deus fiel, permanecendo ao lado de Deus até o final, a graça de Jesus vai devolver o seu bebê para você, tá bom? Então, olha o que diz aqui Mateus 19 sobre os planos de Deus para as criancinhas. Óbvio, esse texto não está dizendo que todas as crianças serão salvas, né? Cada caso é um caso, só Deus pode julgar. Mas você, minha irmã, permaneça fiel a Cristo, e você pode ter certeza da ressurreição dos mortos, tá bom? E Mateus 19 é um texto que eu gosto muito, diz assim: Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Cristo tem um amor especial pelas crianças, a graça dele pode alcançar as crianças também. Então, minha irmã, alimente essa esperança, foque também em outras coisas da vida para você preservar a sua saúde emocional. E se estiver difícil, minha irmã, não há erro algum, pelo contrário, é recomendadíssimo que você busque um bom psicólogo, uma boa psicóloga cristã, para você ir trabalhando esta dor, vai facilitar e muito a sua recuperação. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem um nome. Não tem um nome. A pergunta é a seguinte: o Espírito Santo, professor, quando se manifesta, ele pode derrubar pessoas? Existe realmente uma crença do chamado cair no Espírito, mas na verdade, as poucas vezes em que o Espírito Santo fez alguém cair na Bíblia, foi uma prostração em adoração ou em resultado a um dom profético. Então nós lemos, por exemplo, alguns profetas, Isaías, Ezequiel, eles se prostraram diante da glória de Deus por receber o Espírito. Mas isso não tem nada a ver com o chamado cair no Espírito hoje.
se percebe que algumas pessoas caem no chão, têm espasmos. Veja, por mais que esses irmãos sejam sinceros e filhos de Deus, eu não tenho dúvida alguma disso, esse Espírito que foi sobre eles não é o Espírito Santo. Eu posso garantir isso à luz da Bíblia. O Espírito Santo não faz ninguém cair tendo espasmos como se estivesse possesso, entendeu? O Espírito Santo não faz isso. E eu vou ler para você um texto que prova isso. Marcos, capítulo 9, versos 16 a 18. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. De acordo com Marcos capítulo 9, 16 a 18, o espírito que pega as pessoas e as joga no chão e faz com que elas tenham convulsões é o demônio, não é o Espírito Santo. Não tem como. Então eu tenho percebido que Satanás tem se infiltrado em muitos cultos cristãos de filhos de Deus sinceros, né? Filhos que buscam a Cristo. E é exatamente porque esses filhos são muito amados por Cristo e são muito sinceros e amam a Jesus, Satanás tem se aproveitado e entrado em certos cultos e literalmente possuído as pessoas em nome do Espírito Santo. Tenha muito cuidado com isso. Nós lemos, por exemplo, em Gálatas 5, 22 e 23, que algumas das características, né, da pessoa que tem o Espírito Santo são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas 9 qualidades de caráter são chamadas em Gálatas 5 de o fruto do Espírito. Ou seja, o que o Espírito Santo gera em nós não são espasmos, não é cair no chão e tudo mais. O que o Espírito Santo gera são essas 9 qualidades de caráter de Gálatas 5, 22 e 23. Então eu recomendo que você avalie essas experiências religiosas à luz de Marcos 9, 16 a 18, à luz de Gálatas 5, 22 e 23, e também avalie essas experiências à luz de Efésios 4, 30 e 31. Muito bem, professor. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso Facebook, bem interessante. Quem mandou foi o Everaldo Júnior. Já estou aqui folheando a Bíblia para a gente contextualizar. Ele diz o seguinte: se quando somos questionados por acreditarmos que Miguel é Jesus, né, Miguel, o anjo do Senhor, é Jesus, e explicamos que não se trata de um anjo comum, pois ele aceita, por exemplo, a adoração, segundo Josué 5, 13 e 15, ao contrário de outros anjos, como por exemplo Apocalipse 19, 10. Então, quem são os outros 2 seres que estavam com Jesus na aparição de Abraão? Gênesis 18, 1 a 2. Visto que eles mais tarde, quando estavam sem a presença de Jesus, também aceitaram a adoração da mesma forma, de Gênesis 19, 1. Olha aí o questionamento, professor. A gente afirma que só o anjo, até considerado como Miguel, que aceita adoração, então relacionado a Jesus mesmo, porque outros anjos não aceitam adoração. Então agora, qual é a explicação dessa aí de Gênesis 18, 1 e 2? Aqueles seres que apareceram a Abraão. Na verdade, o que nós percebemos em Gênesis 18 é que o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Nós não percebemos aqui os anjos aceitando a adoração. Acho que o irmão não leu o texto devidamente. E quando nós lemos Gênesis 18, o que acontece é que os anjos, eles aceitam uma refeição, né? Os anjos recebem uma refeição, Abraão estava sendo hospitaleiro com eles, e eles recebem a refeição, aceitam a refeição. Agora, a adoração não. Nunca vemos na Bíblia um anjo aceitando a adoração, pelo contrário.
Você vai, por exemplo, aqui em Apocalipse 22, 8 e 9, e você vê que quando o apóstolo João recebe toda a revelação do Apocalipse, ele se sente na obrigação de adorar o anjo. E olha o que o anjo fez, qual foi a reação do anjo? Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, um anjo nunca aceita adoração. Só quem aceita adoração é Deus. Então, eu não vejo, meu irmão, em Gênesis 18, Deus, ou melhor, os anjos aceitando a adoração. Acho que o irmão leu de uma forma equivocada no momento e se o irmão encontrou algum verso que diga realmente isso, pode nos passar que com prazer vamos analisar para você. Muito bem, professor, muito bem. Hoje nós temos pessoas que vieram nos conhecer aqui, nos prestigiar. A gente queria mandar um abraço aí, vocês vão dar uma olhadinha, a dona Sueli, a Algenir, o seu Dorico, que vieram aqui conhecer a gente. Dá um tchauzinho pra gente aí, estão aqui nos bastidores. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela presença de vocês aqui. Professor Leandro Quadros, a gente ainda tem 2 minutinhos, não vai dar pra gente colocar essa pergunta aqui. Deixa eu ver se a gente colocaria uma pergunta mais simples. Essa aqui sempre chega, infelizmente, mas vamos colocar aqui. Vamos colocar essa pergunta. Sou um ex-adventista, gostaria de saber, sempre tive essa dúvida desde adolescente, quem foi a mulher de Caim? Essa é a velha pergunta que acontece aqui no programa. Quem foi a mulher de Caim? Afinal de contas, só tinha Adão e Eva, de repente Caim vai para outro lugar e se casa e forma família? Como é que explica isso, professor? Vamos ajudar o nosso telespectador. Mais uma vez aí, é importante que sempre nós temos os nossos telespectadores que estão conhecendo o programa Na Mira da Verdade e tem as dúvidas frequentes que a gente coloca aqui para ajudá-los também. Qual que é, professor? Vamos aqui ler Gênesis 5:4 e nós já vamos ter uma parte da resposta. Diz assim, depois que gerou a Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Nós conseguimos deduzir desse texto, primeiramente, que Adão e Eva não foram pais apenas de Caim, Abel e Sete, eles tiveram mais filhos e filhas, e por isso Caim se casou com uma irmã ou com uma sobrinha. Isso não era uma relação, diríamos, incestuosa, não havia uma lei que regulamentasse incesto. No início do mundo isso foi necessário. Deus deu esta lei ali, nós vemos ali em Levítico 18. Então, quando há uma lei que regulamente algo, isso sim se torna um incesto, mas como não havia, não era incesto. E considere também que a constituição genética do ser humano era outra, totalmente superior, né? Então, eles, os filhos de Adão e Eva, vieram de pais que haviam comido da árvore da vida. Então, a condição genética deles era muito superior e proporcionava lá no início do mundo esse tipo de união. Muito bem, professor, muito bem. Quantas perguntas nós pudemos receber aí, quantas outras que a gente não teve condições de responder. Obrigado a você que participa do programa, obrigado a você que faz esse programa acontecer. São através das suas dúvidas, dos seus questionamentos, que nós temos a chance de juntos aprendermos da palavra de Deus. Portanto, não desista não, se a sua pergunta não foi pescada aqui hoje, continue mandando e a qualquer momento ela poderá estar na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, mais uma vez obrigado por você estar aí com a gente, nos ajudando a entender mais da palavra de Deus e a gente se encontra aí, se Deus quiser, no próximo programa. Se Deus quiser, amigo, estaremos juntos no próximo programa. Que Deus continue guiando os seus passos, amigo telespectador e ouvinte, iluminando a sua mente para o estudo da Bíblia. E lembre-se, que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, os seus questionamentos, as suas dúvidas sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!